Você sente responsabilidade de manter esse legado que foi Sim. construído na família ou você está deixando fluir? Não, eu sinto muito. Por Até quê? porque eu sei que, não, porque eu sei que para mim ter chego aqui, eu não cheguei sozinho, né? Uhum. Vai ser uma escada que vai se subindo gradativamente. Acho que o meu bisavô subiu alguns degraus, meu avô subiu outros, meu pai subiu outros, até onde a gente está. Uhum. É como se fosse uma corrida de revezamento, né? Um foi passando o bastão para o outro, então eu me sinto na responsabilidade que eu tenho esse bastão na minha mão hoje, entendeu? Uhum. E eu não posso deixar esse bastão cair. Eu tenho que passar esse bastão para meus filhos e depois meus filhos para minhas netas. Então, eu tenho plena consciência disso, de que nós temos uma missão a cumprir e a honrar. Pessoal, estou aqui com o seu Ronaldo Daus, uma das figuras icônicas aqui, digamos assim, no turismo aqui na cidade de Florianópolis, né? E ele me concedeu essa entrevista. A gente vai bater um papo, coisa breve aqui sobre o turismo, a perspectiva dele, ele contar um pouquinho da história. E faço questão, se você admira a cidade, assistir esse vídeo. Seu Ronaldo, e quem que começou lá atrás, assim? Foi o seu pai, seu avô? Como é que foi essa história de vocês Bom, estarem aqui? eu acho que as coisas começaram com o meu bisavô, o avô do meu pai. Ele chegou aqui na nossa região, eu falo região porque não chegou em Florianópolis, ele chegou e desembarcou em Enseada de Brito. Uhum. E da Enseada de Brito ele foi lá para Santa Amaro da Imperatriz, Uhum. ficou morando em Santa Amaro da Imperatriz, que na época ainda fazia parte da Palhoça, né? Aquilo Sim. é tudo um município só. Uhum. E dali ele começou a comerciar. O comércio daquela época era um comércio ambulante, ele era mascate. Né? O senhor sabe o ano disso, mais ou menos? Ele chegou em 1902, eu acredito que logo em seguida ele já começou a comercializar, Muito tempo atrás. a comerciar, né? Uhum. Depois, em 1900 e deve ter sido 7, 8, ele veio para a Palhoça. Tá. Porque a gente sabe que o meu avô já nasceu na Palhoça, então eu acredito sim. que já na Palhoça ele também já estava baseado ali. Ele só veio para Florianópolis em 1911, Uhum. se não me falha a memória. Uhum. E aí ele se estabeleceu aqui com uma loja de secos e molhados, que chamava Secos e Molhados, né, que era tecido, essas coisas todas. E dali ele começou. Então ele começou assim, absolutamente do zero. Né? E ele foi construindo uma carreira de reputação e honestidade, que foi dando para ele suporte, né, e credibilidade, e ele foi avançando. Depois, quando veio a geração dos filhos deles, ele já tinha uma rede de cinemas. Cinemas? É de cinemas. Legal. Então, os cinemas, eu acredito que foi que deu assim já para ele uma certa estabilidade financeira. Show. Vamos falar um pouquinho assim do seu pai, o seu Ronaldo, né? Sim. Que a gente tem uma rodovia aqui, né? Com o nome dele, né? O meu pai, no ano de 1967, ele não estava mais satisfeito com o comércio. Ele trabalhava no comércio, não estava mais satisfeito com o comércio. Ele queria uma outra atividade e ele acreditava muito no turismo. Ele sempre acreditou muito no turismo. Uhum. E ele, nos anos de 60, ele tinha comprado algumas terras em Canageiras. Uhum. Então, ele nos contava, aos filhos, que ele veio para Canagieira porque as águas de Canagieira ainda não tinham poluição. Sim. Porque aonde a gente veraneava, que era do balneário de Coqueiros, já estava ficando poluído. Sim. Então ele foi para Canageiras. Quando ele chegou em Canageiras, naquela época, Canageiras não tinha absolutamente nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Imagina, não tinha estrada, não tinha nada. Só mato, né? Praticamente. E ele foi o cara que foi puxando esse carro de boi, né? Esse era um carro de boi, né? Foi puxando esse carro de boi. Então ele conseguiu, através dos conhecidos contatos que ele tinha, levar a luz, depois levou a água, depois chegou o asfalto, depois chegou o telefone. Caramba. Então ele foi assim, o cara que foi empurrando isso, né? Foi ele que trouxe o início de Canasvieiras ali, praticamente. Então eu acho que a homenagem de colocar o nome dele é mais do que merecida, porque se tem alguém que trabalhou para o desenvolvimento do turismo, foi ele. E ele tinha muito orgulho de dizer: eu não trabalhei só para mim, eu trabalhei por 9 balneários. Porque a partir de Canageiras se criou Jurerê, Sim. se criou Inglês, se criou Foi Praia puxando, né? Brava, se criou Santinho, se criou Daniela. Então ele diz que ele ficava muito contente que assim, eu não trabalhei só para mim. Se criou 9 balneários. O norte da ilha, praticamente, né? Legal. O sonho dele era emancipar o norte da ilha. Uhum, uhum. Porque ele acha que o norte da ilha sendo emancipado, teria uma administração muito mais eficiente. Sim. Meu pai sempre ensinava a ser trabalhador e ser honesto. Sempre nos dizia, tem que trabalhar, tem que estudar. E estudar muito. Meu pai sempre era muito culto. Naquela época era muito importante ter um diploma, né? Então ele sempre nos tirava da cama para estudar e depois, quando chegou na nossa idade, dar em condições de trabalhar, nos botar para trabalhar. Então ele nos ensinava que uma lição que ele aprendeu com o avô dele era o mentor dele, assim, era o líder, era o ídolo dele, né? Do meu pai. Então meu bisavô falava para o meu pai o seguinte: o homem tem que ser composto de 3 coisas: honestidade, atividade e criatividade. Se ele tiver essas 3 condições, ele vai ter sucesso na vida. Porque não adianta você ser honesto, mas se você não é trabalhador. Também não adianta ser trabalhador e não ser honesto. E também não adianta você
ser honesto e ser trabalhador e não ter criatividade para criar um negócio, para criar alguma coisa que possa levar isso à frente. Né? Mas tem alguma história que o senhor lembra que é interessante contar, eu acho, para as pessoas, curiosa, um fato curioso relacionado a... Um fato curioso que meu pai contava, ele não podia passar no centro da cidade, que eles diziam assim, esse é o único turco burro que tem em Florianópolis. Caramba. Porque como ele tinha ido para o norte da ilha, eles diziam, o que esse burro está fazendo no norte da ilha? O pessoal julgava bastante ele, então. Sim, sim. Caramba, esse é um fato curioso. E ele saía de casa de manhã cedo, 5 horas da manhã, 5h30, já ia para o norte da ilha e ficava o dia inteiro lá. Então ele disse que não, ele não podia passar no centro. Ele contava isso assim como uma piada, né? Sim. Que ele não podia passar na cidade que ele era gozado. Uhum. Porque o norte da ilha era o fim do mundo, né? Ninguém acreditava muito. Você ia para uma estrada de barro que não sabia se chegava e não sabia se podia voltar depois. Entendi. Várias vezes, que a gente estava na praia veraneando, ele dizia, vamos pegar nossas coisas, vamos embora que vai fechar a estrada. Porque com aquela chuvarada que dava em janeiro, você sabe que em janeiro sempre dá aqueles pau d'água, né? Uhum. A gente já tinha que voltar antes, senão a gente ia ficar isolado. Ronaldo, o que mudou em Florianópolis desde a época que o seu pai estava nessa missão para hoje? O que você acha que mudou aqui? Eu acho que o que mudou na cidade, e isso meu pai não viu, é que aos poucos começa a haver uma consciência do turismo, né? Uhum. Não, o turismo não fica sendo uma atividade, vamos dizer assim, periférica. Uhum. Começa a levar o turismo como a sério, né? Começa a entender a importância do turismo, porque o turismo é a atividade que melhor distribui a renda no mundo. Não existe outra atividade no mundo. Uhum. O turismo ele pega do mendigo ao banqueiro. Uhum. Todos tiram algum proveito do mendigo. Faz sentido. Né? Se você pega um industrial, o cara só vai ganhar dinheiro vendendo aquele produto. Mas o turismo não. O cara, eu estou aqui, quando eu recebo um hóspede aqui, se ele for ali na esquina e passar por um mendigo, ele vai dar uma gorjeta para o mendigo. Ele vai na casa da água comprar alguma coisa, enfim, ele mexe toda a atividade. Eu aqui tenho que comprar pão, eu tenho que mandar lavar roupa, então eu distribuo essas atividades. Uhum. Você contamina toda uma rede de fornecedores, né? Então, o turismo ele permeia essa riqueza, né? Faz sentido. Faz todo sentido. Não tinha pensado nisso, na verdade. Senhor Ronaldo, pelo que o senhor conheceu, obviamente, muito bem seu pai, o que você acha que ele acharia hoje da cidade, do jeito que está hoje? Né? Você acha que qual seria a visão dele para hoje aqui? Ele não se surpreenderia. Ele não se surpreenderia. Ele já previa isso. Ele sempre dizia assim para nós. Uhum. A SC-401 vai ser a rodovia mais movimentada do estado e vai se transformar numa mera avenida, não numa estrada, não numa rodovia mais. Ele já previa isso. Não sei se por autoconfiança, mas ele já previa isso. Uhum. Em questão de turismo... né, ele lutou muito, Enzo. Ele lutou muito contra a mentalidade retrógrada do poder público, né? Uhum. Porque o poder público sempre trabalhou contra. Uhum. Né? Eu posso te garantir que um dos pioneiros, se ele não foi o pioneiro primeiro, ele foi assim entre os primeiros que trouxeram os argentinos ou os estrangeiros para Florianópolis. Né? Na década de 70, começaram a chegar os primeiros argentinos aqui. Vinham de carro, tinham 2 dias de viagem. Uhum. E o meu pai sempre foi muito comunicativo, ele conversava com eles. O que vocês vieram fazer aqui? Não, viemos fazer caça submarina. Eu falei caça submarina. E aí o meu pai começou a perceber que era um mercado que tinha que ser melhor aproveitado. Uhum. Então ele botou um escritório em Buenos Aires em 1975, por aí, esse ano. A gente, para chegar em Buenos Aires de avião, levava 6 horas, porque a gente tinha que sair de Florianópolis, parar em Porto Alegre, esperar um outro voo que demorava umas 3, 4 horas para fazer a conexão. Depois sair de Porto Alegre, talvez fizesse uma parada em Montevidéu, talvez, não me lembro. Às vezes tinha com Montevidéu e sem Montevidéu. Então era uma novela. Uhum. Mas ele plantou essa sementinha lá. E vinha o 2, vinha o 4, vinha o 8, vinha o 16, vinha o 32, e aí isso começou. Né? E é legal falar isso, né? Acho que é um fato bem importante a gente cravar isso. Tecnicamente, o seu pai foi de fato um dos responsáveis por essa força de argentinos, digamos assim, estar aqui em Florianópolis, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Inglês, né? Isso é um ponto bem bacana. Não tem a menor dúvida. Começou por Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus e Ponta das Canas. Depois eles foram ali para Lagoinha, ali fizeram um hotel, que é o Hotel Lagoinha, que a propriedade é de argentinos. E ali foram se pegando, né? Sim. Ronaldo, se o senhor pudesse conversar hoje com o seu pai, né? O que você perguntaria para ele, o que você falaria com ele? Eu perguntaria para ele se o que eu tenho feito estaria de acordo com o pensamento dele, né? Gostaria de saber a opinião dele com tudo que está acontecendo. Com certeza. Floripa, aqui, ó. Iniciativa privada em Florianópolis, você acha que está indo bem? O que você acha que eles estão fazendo aqui? Eu acho que a iniciativa privada é o motor, né? É o motor da cidade. Porque o que a prefeitura arrecada é em cima do que a gente está construindo, é em cima do que o hotel está vendendo,
o ISS, para o IPTU, né? Você acha que Florianópolis tem potencial para ser um polo mais forte na inovação e tecnologia ou estagnou? Florianópolis só está começando. Florianópolis só está começando. Eu acho que Florianópolis, assim, o potencial que essa cidade tem, claro que não se deixando perder. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, Florianópolis seria um Rio de Janeiro pequeno, menor, né? Só que o Rio de Janeiro hoje se perdeu por conta da criminalidade, né? Então, é como eu sempre digo, não adianta ter beleza natural e não ter segurança. Você precisa ter as duas coisas. Com certeza. Então, Florianópolis, na minha opinião, só está começando em termos de turismo, porque agora, depois que privatizaram o aeroporto, esses voos internacionais que estão vindo para cá, isso é só o começo. Você já percebe isso? Vai crescer também a questão de pessoas que vão vir morar em Florianópolis por conta das nossas particularidades, porque Florianópolis é uma cidade que você é extremamente bela, né? Você é cativante, que você tem uma gastronomia muito boa, você tem uma qualidade de vida boa, porque você está a um passo das praias, você ainda não tem uma criminalidade batendo na tua porta, né? Ela tem, existem focos, mas não está batendo na tua porta, você ainda não tem milícias, por enquanto, né? Mas se não houver um controle dessas invasões dos morros, dessas comunidades aí, fatalmente teremos milícias. Agora, o que o nosso estado tem, que é um diferencial para outros pontos do país, é a nossa polícia. Então, eu acho que nós estamos um pouco mais protegidos de que a nossa polícia venha a permear ou permitir esse avanço da criminalidade no estado. Eu acho que ainda tem que ser construído essa mentalidade que está se construindo, mas muito paulatinamente, né? Que é como eu sempre digo, né? Afastar a hipocrisia, né? E o que motiva o senhor hoje, assim, ó? Sua rotina, seu dia a O que dia? me motiva é me manter vivo, né? E eu, para me manter vivo, acho que eu tenho que ser ativo, acho que tenho que ter projeto. Então, eu estou sempre tendo algum projeto, sempre tenho algum sonho a realizar. Então, isso me motiva. E qual que é o seu sonho hoje agora? Tem algum sonho em mente? O meu sonho hoje é preservar o legado do meu pai no norte da ilha, que eu devo isso a ele, continuar mantendo aquilo lá pujante, né? E contribuindo com o turismo e com o desenvolvimento do norte da ilha. E também tenho um projeto de ampliação do meu hotel de Águas Mornas, que também é um projeto voltado à saúde e longevidade. Você está sempre de olho lá no norte dele, então, né? Está sempre de olho nas coisas. Pô, legal, bom saber. Estou sempre atento. Parabéns, muito bom. Ô, senhor Ronaldo, qual conselho você deixaria hoje para jovens, como eu, né? Que tem esse interesse de estar deixando um legado no futuro? O conselho que eu deixaria seria o seguinte: não desistam, perseverem. Não é fácil, porque no Brasil a gente acorda de manhã já tem alguém querendo puxar nosso tapete, né? Você também passei por isso, né? Quantos negócios que a gente iniciou, não deu certo, vou desistir. Não deu certo esse, mas vai dar certo o outro. Então você tem que tentar ir buscando. A persistência, né? Tá. E eu, como exemplo meu próprio, quando você faz o que gosta, quando você está dentro da área que você tem afinidade e aptidão, vai dar certo. Mas eu acho que se a cidade tivesse uma consciência maior do seu potencial, se todos nós de manhã soubéssemos assim, nós moramos num paraíso e a gente tem que preservar esse paraíso, se cada um de nós fizesse um pouquinho para preservar esse paraíso, Sim. já seria mais do que bom, né?